Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão onde a palavra do Senhor, o seu santo evangelho, a sua boa nova, seja para nós, é para nós um sinal de esperança, no qual a luz do Senhor se irradia para iluminar e aquecer os nossos corações e nos indicar o caminho a ser seguido diante das dificuldades que nós temos no decorrer da nossa vida. Mas que com Ele, nesta esperança, é momento de purificação, de amadurecimento, no qual o Senhor edifica em nós uma boa obra, uma verdadeira obra de amor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos Te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de outubro, a Igreja nos indica a leitura e a meditação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 24. E nos diz assim a Sagrada Escritura: Os 72, cheios de alegria, voltaram, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do Teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Extremamente rico essa passagem do Santo Evangelho de Lucas, mas é necessário que nós possamos ter um foco um pouco maior em duas situações, pelo menos. Primeiro é que Jesus está com os seus discípulos mais próximos, e nós vamos vendo que há um grupo que vai sendo reduzido ao passo que se torna mais próximo de Jesus. As multidões o acompanham, o ouvem. Aos discípulos que têm uma intensidade maior, uma frequência maior, nos momentos em que ele ensina, nos momentos em que ele se revela, nas atividades que Jesus exercia no seu ministério. E depois, lá na frente, nós vamos ver que apenas 12 são os escolhidos para serem verdadeiramente apóstolos. Nesse momento, esses 72 discípulos têm um significado, esse número, 12 vezes as 12 tribos de Israel, multiplicado, e que são os frutos da multiplicação daqueles que Jesus escolhe para representar e continuar a sua missão. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso saber que eles voltam alegres, porque eles veem êxito naquilo que eles se propõem a fazer.
A alegria da missão é porque, primeiro, nós participamos de algo muito maior do que nós. A missão, a igreja, ela é muito maior do que eu e você. Porque ela é, a igreja, o corpo místico de Cristo. E a ação da igreja na história significa que Deus nos usa como ministros, representantes, embaixadores, para que a missão dele se perpetue na face da terra. E quando nós nos colocamos integralmente de coração aberto e dócil para que o Senhor nos use, o êxito é certo. Não pela nossa organização, não pela nossa capacidade, mas sim pela sua graça e pela sua providência. Pela misericórdia de Deus, Ele vem conosco e age por nós. Isso não significa que nós não devemos ter as nossas cautelas, os nossos cuidados. Não é isso. Eles são necessários pelo fato de que isso é a nossa proposta, é a nossa abertura, é a nossa correspondência ao chamado de Deus, para que demonstremos zelo, o zelo que reconhecemos que esta obra, que esse chamado é muito maior do que eu, mas muito maior. E quando nos abrimos, o êxito é claro. E é lógico, essa abertura se traduz na correspondência concreta em destinarmos nossos momentos de meditação, oração, entrega, reflexão sobre métodos, sobre organização, naquilo que depende de nós. E aquilo que não depende, aí sim, abandonamos nos braços do Senhor. Isso não é desmanzelo. Isso é compromisso. E Jesus aqui, ele vem ressaltar algo que é extremamente importante para aqueles que se colocam à disposição da missão. Não vos alegrem pela autoridade que eu vos dei sobre serpentes, escorpiões, sobre os espíritos malignos, pois com essas ordens Satanás caiu do céu como um raio, mas se alegrem porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Estão escritos no céu. E depois Jesus aqui vai agradecer ao Pai agradecendo ao Pai por se revelar aos pequeninos. Nós não devemos nos alegrar, devemos sim nos alegrar pelos resultados da missão, mas nós devemos ter, como Santo Tomás sempre nos ensina, uma vida ordenada. Isso significa que devemos dar o valor devido às coisas, na sua devida proporção. Muito mais alegres do que o resultado da missão, e nós devemos sim nos alegrar, porque é uma honra participar disso, mas nós devemos nos alegrar pela nossa amizade com Deus, e porque por essa intimidade nossos nomes estarão escritos nos céus, no livro da vida. E decorre dessa amizade, dessa intimidade, o êxito, o sucesso de tudo aquilo que nós nos propomos a fazer em Deus. Não é a missão, não é o fato de fazer que vai me levar a ter uma intimidade com Deus, é o contrário. Tendo uma intimidade com Deus, é que Deus encontrará um coração humilde, um coração dócil, para que dele Deus possa propagar a sua mensagem e aí sim termos êxito no que fazemos. E é por isso que depois Deus se alegra por se revelar não aos grandes, aos soberbos, aos orgulhosos, mas sim aos pequeninos, aos humildes. E hoje nós comemoramos o dia de São Francisco de Assis. Fazia parte de uma família rica da Itália e que renunciou a tudo, para que o Senhor se configurasse nele, para que o Senhor o transformasse na própria imagem e semelhança de Cristo, ao ponto que recebeu as chagas,
Queridos irmãos e irmãs, hoje, meditando este Evangelho e meditando o exemplo de São Francisco de Assis, que nós possamos ter organização, ordem dentro de nós, para que nós possamos elevar aquilo que é mais importante, que é a nossa amizade com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto tudo será acrescentado. E que a partir dessa amizade sincera com Deus, possamos dar passos para que transbordemos de amor por Cristo e para que essa amizade possa ser um canal de graça, onde Deus haja para atingir a vida de tantas pessoas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, dê o seu comentário e lembre-se de encaminhá-lo de maneira especial a alguém que necessita, nesse momento, desse sinal de esperança na sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe.